E aí pessoal, bom dia, começando aqui um vídeo para vocês com um tema que eu acho que vai ficar interessante. Eu vou virar a câmera aqui para vocês me acompanharem aqui na estrada e a gente conversa, vamos lá? Aí pronto pessoal, vamos lá comigo, de carona aqui pro trabalho. Hoje é dia 27 de outubro de 2017, aqui no sul da Flórida, Estados Unidos. Ricardo aqui falando com vocês. Eu quis fazer esse vídeo aqui sobre esse tema que eu achei um tema interessante, de repente, para vocês terem uma noção de certas coisas, né? Que é em relação ao inglês e ao sotaque do inglês. O que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: quando eu morei aqui nos Estados Unidos a primeira vez, isso há mais de 10 anos atrás, né, que eu morei por 5 anos, eu aprendi o inglês aqui até razoavelmente bem, né? Eu estava novo, com 22 anos de idade, então aprendi o inglês até mais ou menos. E aconteceu algumas vezes, dependendo aí da frase, da conversa, né, do assunto, de americanos me falarem que meu inglês era muito bom, que não tinha sotaque, que ficaram impressionados, né, e tudo isso. E isso, nossa, me enchia de orgulho, né? Nossa, morando aqui sem ter estudado nada de inglês no Brasil e aprendendo apenas aqui mesmo, né? Isso me deu um certo orgulho mesmo. Só que quando eu fui embora para o Brasil em 2005, aí fiquei 10 anos no Brasil, né? Construí parte da minha vida lá, vivi bastante tempo lá e praticamente sem contato com a língua inglesa, e sem estudando e sem nada, né? Então eu fui perdendo, deixando de praticar aquele inglês que eu tinha aprendido aqui, né? Apesar de eu entender e conhecer as palavras e tudo mais, saber falar, o sotaque que eu estava aprendendo, eu fui perdendo, né? Com isso agora, dessa vez que eu voltei para os Estados Unidos, o meu sotaque está um pouco mais carregado, né? Então, como eu já vim com mais idade também, está um pouco mais difícil de eu perder esse sotaque brasileiro, né? Algumas palavras, algumas frases saem aí com mais facilidade, mas quando é um assunto mais complexo, como eu falei, depende muito do assunto, né? Da forma com quem você está conversando, né? E fica muito nítido esse sotaque de que você não é realmente um americano. Só que é uma coisa que eu tenho aprendido a lidar muito bem com isso, né? Depois que você vai vivendo a vida por aqui, você vai convivendo com as pessoas, com diferentes origens, diferentes raças. Em todo lugar que você vai falar inglês com alguém, que você vai ser atendido, você vai perceber que tem muito sotaque diferente. E essas pessoas que estão vivendo aqui há muitos anos, estão aqui de diversas origens, diversos países, eles têm um sotaque ainda muito mais carregado do que esse meu. Só para dar um exemplo, quando a gente foi fazer a nossa entrevista do Green Card na imigração, o agente da imigração que fez a nossa entrevista, minha e da minha esposa, ele era de descendência haitiana, ele é do Haiti. Então você tava tão carregado o sotaque dele que eu falei, nossa, como, né, uma pessoa trabalhando num órgão público e com um sotaque tão pior do que o meu ainda. Então isso me deu uma boa tranquilidade em relação a isso. Eu já não me preocupo mais tanto. É lógico, você tenta melhorar, claro que eu tento melhorar sempre, né? Principalmente tendo uma esposa em casa que fala o inglês perfeito, né? Então ela sempre me corrige para tentar me dar o melhor sotaque possível. Só que já não é uma coisa que me preocupa mais tanto, né? Porque realmente existem todos os tipos de sotaques que você imaginar. Você vai por exemplo, numa loja de comida chinesa, os chineses têm os piores sotaques do inglês que vocês possam imaginar. É um sotaque realmente bem
É igual o chinês querendo falar português no Brasil, né? Mesmo os que estão aí já há anos morando no Brasil, tem aquele certo sotaque que você consegue identificar, né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, pessoal. Por mais que de repente não seja um assunto tão interessante, não fique muito preso a pegar a pronúncia correta, não a pronúncia, mas perder o sotaque. Tenta falar com a pronúncia correta, mas não se preocupando tanto com o sotaque, porque inevitavelmente as pessoas vão perceber que você aprendeu o inglês depois de adulto. E quando você aprende uma língua que não é a sua materna depois de adulto, é realmente complicado que você consiga falar essa língua, essa nova língua, com perfeição de um nativo, né? Então é completamente compreensível, né, que você carregue um certo sotaque que demonstra da sua origem, que demonstra a sua nacionalidade, né? E não se envergonhe disso jamais, porque, como eu falei, esse país aqui é feito por imigrantes, carregado de imigrantes. Então você vai ver todo tipo de sotaque nos mais diferentes lugares. Por mais americano que seja um lugar, você vai ver gente de todos os países com as mais diferentes variações do inglês. E isso é fantástico, né? Porque você consegue, inclusive, você vai chegar a uma época que você vai, inclusive, identificar o sotaque daquela pessoa. Aquela pessoa ali, o sotaque dela é haitiano. Aquela outra ali é sotaque de cubano. É incrível, mas eu consigo, por exemplo, identificar sotaque de argentino. O argentino tem um sotaque diferente do mexicano, por exemplo, né? O italiano também tem um inglês, né, bem diferenciado. Você consegue identificar a origem dela. E assim também somos nós brasileiros. Teve inclusive, eu já ouvi depois dessa segunda vez morando aqui, de americano, de perceber que meu sotaque era de brasileiro. Olha, você vai falar, you're Brazilian? Quando ele te pergunta assim, você sabe que ele já percebeu não só que você não é americano, mas inclusive identificou a sua origem. Porque você consegue começar a perceber essas diferenças de linguagens, essas diferenças de pronúncias. E eu acho que isso é fantástico, né, do ponto de vista assim, de conhecimento. E você agregar isso à sua vida aqui nos Estados Unidos é importante. E é isso que eu queria passar para vocês, pessoal. É claro que não tô querendo dizer para você não se preocupar em aprender o inglês direito. Eu tô ainda me esforçando para tentar ter o inglês o mais próximo do americano possível. Mas eu sei que isso é muito difícil, com o tempo eu vou melhorando aos poucos, mas mesmo assim ainda vai ficar sempre aquela palavrinha ou outra, aquela frasezinha ou outra que vai dar aquele toque na pessoa. Opa, essa pessoa não é um americano nativo, né? Tem um certo sotaque aí. E consequentemente a pessoa vai identificar. Mas isso é uma coisa... Opa, o celular caiu aqui. Mas isso é uma coisa que, mais uma vez, não tem por que se preocupar. Eu já me preocupei muito com isso. Puxa vida, né? Tem um sotaque carregado, né? Mas eu tô melhorando aos poucos. Eu sei que aos poucos eu vou conseguir aí alcançar um nível de inglês bem mais fluente. Não só mais fluente, mas bem mais próximo aí da pronúncia nativa. Mas é isso então, pessoal. Eu queria passar isso pra vocês. Continuem estudando inglês aí, porque eu acho que vai ser importante. Acho não, tenho certeza, vai ser importante pra vocês aqui. E é uma dica que eu quis passar pra vocês. Beleza? Vou ficando por aqui mais esse vídeo. Um abraço, até o próximo então.